Lembre-se, quando você ficou doente com alguma doença respiratória, uma infecção respiratória, e sua necessidade de sono aumentou, sonolência ou apenas sono, especialmente se a situação era grave. Bem, você dormiu mal, tosse, febre e assim por diante. Mas assim que você começou a se recuperar, você começou a dormir mais. E no final, depois de uma dessas noites, você acordou quase saudável. Então, neste vídeo, vamos descobrir como o sono nos ajuda a combater várias doenças e como o sono afeta a imunidade. Assista a este vídeo até o final e eu vou te contar quanto você precisa dormir para não ficar doente. Se qualquer mamífero for privado de sono, ele acaba morrendo. Desenvolvem-se muitos processos patológicos e a desregulação térmica, a disfunção dos órgãos internos e, em particular, a diminuição acentuada da imunidade, o desenvolvimento de úlceras, septicemia e, no final das contas, esse pobre animal infeliz morre. Morre! Essas experiências são descritas em ratos, hamsters e até em cães. Hoje estamos falando sobre imunidade. É um fato interessante que, em média, produzimos 1000 células cancerígenas por dia em nosso corpo, mas nosso sistema imunológico monitora e ativa diligentemente tudo isso. E ele se ativa mais durante o sono e destrói todas essas células cancerígenas. Agora vamos pensar, o que aconteceria se o sistema imunológico decidisse tirar uma noite de folga e dormir? Como isso terminaria? Seria uma história triste, não é? E na verdade também é compreensível porque o sistema imunológico trabalha principalmente à noite. Porque durante o dia, o cérebro e vários órgãos e sistemas estão ocupados tentando sobreviver neste mundo bastante duro, seja para um humano ou um animal. Bem, é compreensível. Antes era uma luta pela sobrevivência no sentido literal da palavra, agora pode ser no sentido figurado da palavra, mas precisamos interagir com o ambiente e o cérebro é o centro de vários sistemas. Talvez não seja tão simples quanto identificar células cancerígenas ou ativar o sistema imunológico e precisamos lutar. Mas quando uma pessoa adormece e os mesmos centros do cérebro que eram responsáveis por alguns órgãos e sistemas que precisavam correr, perseguir e lutar, etc., começam a ser responsáveis pelos processos que permitem ao organismo se recuperar e, em particular, recuperar o sistema imunológico. Por isso, a ativação do sistema imunológico ocorre durante o sono. E até quero lembrar uma expressão de Hipócrates, que uma vez disse que se o sono é revigorante, a doença não é fatal. Então, se olharmos para o outro lado da moeda, se o sono não é revigorante, então a doença pode ser fatal. Mas esperamos ainda assim dormir bem e, em geral, lidar com sucesso com vários problemas relacionados ao nosso sistema imunológico. Se lembrarmos historicamente como lidamos com várias doenças, o que exatamente os médicos prescreviam? Descanso, alimentação, tranquilidade e sono. Em particular, digamos, quando não tínhamos a capacidade de tratar ativamente a tuberculose com vários antibióticos, como tratávamos a tuberculose? Pelo mesmo descanso, sono, alimentação, mas também pelo ar fresco. Isso permitiu ao corpo ativar de forma autônoma ou de outra forma algumas de suas capacidades para combater a infecção tuberculosa. Embora os antibióticos tenham ajudado mais no tratamento da tuberculose, essa ainda era a base terapêutica. Pesquisas modernas, de fato, confirmam a opinião dos antigos médicos e, talvez, dos médicos que lutaram contra a tuberculose. Existem estudos que, por exemplo, mostram que, se uma pessoa dorme, em média, menos de 5 horas por dia, a probabilidade de contrair pneumonia é 7 vezes maior nos próximos 2 anos em comparação com as pessoas que dormem 7 a 8 horas. E essa também é uma patologia pulmonar e a tuberculose também é principalmente uma patologia pulmonar. É assim que a privação do sono pode reduzir nossa imunidade e, em particular, piorar o prognóstico para pneumonia e outras doenças pulmonares. Um estudo interessante que mostrou que se a duração do sono de voluntários for reduzida para 4 horas por uma semana e comparada com um grupo de voluntários que dormiram 7 a 8 horas e receberam uma vacina contra a gripe, a resposta imune daqueles que dormiram menos foi mais da metade menor do que as pessoas que dormiram tempo suficiente. Ou seja, a imunidade é pior formada e, potencialmente, até mesmo após a vacinação, a pessoa pode adoecer mais frequentemente com a gripe. Aliás, isso é uma analogia com as vacinas contra a Covid. Essas pesquisas também foram realizadas, mas talvez ainda não haja dados sérios e prospectivos. Mas eles também, em grande medida, provavelmente falarão sobre o fato de que a vacina contra a Covid, se a pessoa não dormiu o suficiente e, consequentemente, tinha déficit de sono, também funcionava pior do que nas pessoas que dormiam um tempo normal. Assim, a perturbação do sono prejudica o sistema imunológico.
E em particular, se o paciente sofre de insônia crónica, também há estudos que mostram que essas pessoas têm infecções mais frequentemente. Ao combater a insônia crônica, o sistema imunológico tende a melhorar, reduzindo em princípio a frequência de doenças. Bem, eu, como um especialista em distúrbios do sono, trato a insônia crônica, implemento um programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia, meu programa autoral, que permite curar mais de 70% da insônia crônica em 1 mês e meio sem soníferos ou outros medicamentos que induzem o sono, aplicando novamente os princípios da terapia cognitivo-comportamental. Se você sofre de insônia crônica e olha com alguma apreensão para o valor dos medicamentos, ou já tomou alguns medicamentos, digamos, em cursos, às vezes por muitos anos, mas eles não te curaram da insônia crônica, por favor, entre em contato. Espero poder ajudá-lo efetivamente, aplicando o programa de terapia cognitivo-comportamental. O link para o programa está na descrição do vídeo. Outro trabalho interessante que avaliou os indicadores de imunidade em pacientes que foram vacinados contra a hepatite B, é uma vacina comum que quase todos estão tomando atualmente, foi mostrado que se as pessoas dormiam em média menos de 6 horas, a reação à vacina era 3,5 vezes menor. Ou seja, os indicadores de imunidade eram 3,5 vezes menores do que nas pessoas que dormiam mais de 7 horas. Ou seja, as pessoas que dormiam bem estavam muito melhor protegidas contra a hepatite B. Eis a importância de um bom sono completo. E se avaliarmos a qualidade do sono e a frequência de doenças infecciosas em geral, também foi realizado um estudo bastante grande, preenchendo um questionário especial sobre a qualidade do sono nas pessoas. E no geral, se a qualidade do sono fosse globalmente pior, a frequência aumentava bastante. De diversas doenças infecciosas nesse grupo. Ou seja, quanto pior o sono, pior a imunidade, mais várias doenças infecciosas. Portanto, mais uma vez, se você dorme bem, não apenas se sente bem, mas também está protegido contra doenças, tem uma melhor imunidade e, em geral, sofrerá menos de doenças inflamatórias, infecciosas ou outras. Se você já teve episódios em sua vida onde teve que dormir menos do que precisava por um longo período de tempo, digamos 5 horas ou algo assim, e começou a ficar doente com mais frequência, por favor, escreva nos comentários o que aconteceu com você, o que você teve, se, claro, não é um segredo, e como você lidou com isso. Pode ser que você tenha começado a dormir bem, recuperando seu sistema imunológico e deixando de ficar doente. Eu prometi a vocês contar quanto tempo é necessário dormir para manter um bom sistema imunológico e uma saúde adequada. Não há uma resposta clara para essa pergunta. O fato é que cada um de nós tem a sua própria duração de sono. E o valor médio sim são 8 horas, mas a norma individual de sono varia de 4 a 12 horas. É claro, uma pessoa que dorme pouco, para quem 5 horas de sono são suficientes e dormiu bem, terá uma boa imunidade mesmo após esse período. Por exemplo, uma pessoa que precisa de 10 horas de sono, mas tem que reduzir para 5 horas, sofrerá uma grande privação de sono, o que acabará destruindo sua imunidade. Daí surge a questão: quanto exatamente cada pessoa precisa? Existe uma regra simples o suficiente que você deve estar tão cansado à noite que adormece em 15 minutos. Depois dorme profundamente, acordando não mais do que um total de 15 minutos durante a noite. De manhã, em 15 minutos, você deve, em geral, se ativar e começar a vida normal, sem sentir sonolência excessiva durante o dia no processo normal da vida. Mas à noite ainda deve estar um pouco cansado para adormecer em 15 minutos. Isso é a duração normal do seu sono, e isso ajudará a manter seu sistema imunológico saudável. Inscreva-se no meu canal, aqui tem muita informação útil sobre o sono, distúrbios do sono e como melhorar o seu sono. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus vídeos mais novos e interessantes.